Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar hoje o terceiro encontro do nosso projeto, que vem, né, desde a interrupção do semestre, né, anterior à interrupção do semestre, debatendo a temática do filme, do cinema, como objeto e como fonte, né, nos estudos históricos, né. Essa ideia ela surgiu de um interesse interno do CEMEF, em função de que um dos nossos acervos é um acervo fílmico, né? E já tivemos dois colegas conosco nos meses de novembro e dezembro, e hoje a gente tem aí a satisfação de receber a Ana, né? Então, eu vou te apresentar, Ana, mas se não for uma apresentação assim completa, você depois amplia, tá bom? Então, gente, a Ana e a Nelis, a gente não se conhecia pessoalmente, né? A gente está se conhecendo aí nesse mundo virtual. A Ana é historiadora, formada pelo FMG, e enquanto ela estava fazendo o curso de graduação dela em História, ela também fez um estágio, né, uma extensão universitária na Alemanha, na Universidade Colônia, na Alemanha. E depois eu quero até comentar um pouquinho sobre isso, sabe, Ana? Aí, no retorno da Ana, e ela entra para o mestrado e faz, né, defendeu recentemente, né, a dissertação dela de mestrado, também em História, né, e continua, né, apesar de ter finalizado o mestrado, continua como pesquisadora de um laboratório muito importante que existe na Fafiche, que é o Laboratório de História do Tempo Presente, né. A gente tem diálogo com alguns colegas de lá, que têm nos auxiliado bastante, né, nesse processo do CEMEF se afirmar como um centro de documentação e um centro de pesquisa, tá? Os temas de interesse da Ana são nazismo, cinema, a propaganda nazista, né, o sentido dessa propaganda nazista, a relação disso com as mulheres, com a eugenia e mais outros desdobramentos, né, que eu suponho que tenham emergido a partir do contato dela com as fontes, né? Instiga muito o trabalho da Ana, porque é um trabalho que conversa demais com as coisas que a gente tem feito no CEMEF, né? Propaganda da dissertação. A dissertação de mestrado dela tem o instigante título O Belo, o Forte e o Saudável. Eugenia e representações nazistas no cinema, né? Então, assim, é impressionante, assim, como que a temática da Ana conversa muito com alguns assuntos que nós, do campo da educação física, estudamos e refletimos também, porque essa ação, ela é corporal impressionantemente, né, Ana? Então, eu acho que a gente tem muito que conversar. E tem uma outra particularidade também, é que a nossa escola de educação física e algumas outras do Brasil, durante o período da ditadura militar, trabalharam muito diretamente com um convênio, né, que foi feito com a Alemanha, né, e a principal referência dos professores alemães que vinha, né, para o Brasil, para o trabalho, né, com a comunidade da educação física brasileira, eram professores da Universidade Colônia, né? Inclusive, a gente tem um conjunto. Tomara que a gente já saia daqui com uma agenda para você conhecer o CEMEF, porque a gente tem um conjunto muito grande de documentos imagéticos e textuais também, produzidos em Colônia, né? E alimentando aí essa ciência que estava se afirmando para a educação física brasileira. Ou seja, a gente está te conhecendo hoje, mas é como se você já fosse de casa, né, em função dos seus temas de estudo. Bom, feita essa apresentação da Ana, eu vou passar a palavra para ela e nós combinamos que ela tem até 1 hora, vai ficar a critério dela, né, o desenvolvimento do que ela preparou para a gente, né, e depois desse tempo, a gente volta aqui, né, com as nossas imagens aqui de novo, né, para a gente bater um papo com ela, colocar questões, talvez a partir dos textos que ela sugeriu que a gente lesse, do filme que ela sugeriu que a gente assistisse, tá bem? Pode ser assim, Ana? Pode, perfeito.
Você quer, eu já faço a apresentação ou você quer falar alguma coisa antes? Acho que pode colocar, que aí eu vou pedindo para você mudar. Tá, Ju. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde. Queria começar agradecendo ao acolhimento e ao convite aí da Meli, do CEMEF, e a todos que estão aqui hoje para poder escutar um pouquinho. Eu falando sobre minha pesquisa, para mim é muito importante ter esse tipo de diálogo, principalmente com outras áreas, né? Eu acho que a minha pesquisa, ela dialoga com muitas áreas diferentes e para mim isso é muito caro, assim, poder dialogar, então, com diferentes perspectivas. Bom, a Meili me apresentou aí já, então, meu nome é Ana. Eu queria, antes de começar a falar mesmo do filme, e, né, enfim, trazer um pouquinho do que eu pensei para a discussão, apresentar rapidamente o que eu fiz na dissertação para vocês entenderem o caminho que eu vou seguir aqui hoje. Como a Meili falou, minha dissertação se chama O Belo, Forte e o Saudável, Eugenia e Representações Nazistas nas Obras Narrativas de Leni Riefenstahl. Por que eu pesquisei a Leni e por que desse título, né? Para quem não conhece a figura da Leni, ela foi uma cineasta muito importante no Terceiro Reich. Muitas vezes vocês vão achar o nome dela com cineasta oficial do Terceiro Reich ou a cineasta de Hitler, não porque existia algum posto com este nome, mas porque esse era o nível do prestígio que ela tinha mesmo. De 33 a 45, né, que foi o período que a Alemanha nazista existiu, a Leni dirigiu 5 filmes. Dos 5, 4 foram encomendados pelo Partido Nazista, e o 5º, que foi Tiefland, que foi lançado até depois da guerra, ele não foi encomendado, mas ele foi financiado pelo Partido Nazista. Eu estou vendo que está dando um delay no vídeo, mas vocês estão me ouvindo tranquilo, né? Não está travando, não. Perfeito. Fica só essa coisa estranha mesmo da voz saindo e o vídeo está diferente. Mas, enfim. E aí, no pós-guerra, a Leni foi presa, né? Assim como todas as pessoas envolvidas com o regime. Só que ela passou a dizer que ela nunca foi nazista. E que tudo que ela fez, os filmes que ela fez, foi em prol da arte dela, que ela é uma artista política. E o que eu percebi? Que várias vezes, nos discursos dela, para dizer que não era nazista, ela usou 3 conceitos, ela operava com 3 conceitos que são muito complexos, que é belo, forte e saudável. Então ela falava, eu nunca fui nazista, eu só amo o que é belo, o que é forte, o que é saudável. E aí, qual pergunta que eu me fiz? Tá, mas existe uma noção universal de beleza, de força e de saúde? O que é belo para mim, brasileira, de 2021, 2022 já, né? É belo para um europeu do século XVIII? Ou para um oriental do século XV, né? Enfim, ou até hoje em dia. Então, não. Né? E aí eu fui em Reinhard Koselleck, que é um historiador, pela história dos conceitos, o que ele diz? Que o que faz um conceito ser um conceito é precisamente o fato de que ele é polissêmico. Então, ele tem diversos significados. Então, por que eu estou falando isso tudo? Para dizer que a beleza, a força e a saúde que a Leni opera nos trabalhos dela e que ela utiliza nas falas dela, tem sua historicidade. E essa historicidade é nazista e é eugênica. Não é a mesma beleza que a gente hoje em dia entende como belo. Só que é claro que a Leni, ela joga muito bem com uma coisa, que é o quê? A sociedade não tem essa dimensão. Então, quando ela fala, não, mas é só amo que é belo, as pessoas compram. E muita gente fala, não, mas a Leni não era nazista, é tão bonito o trabalho dela, né? Mas aí a gente vai entrar um pouco no que quer dizer essa beleza e o porquê que essa beleza é nazista. Passa, por favor, Meili. Para resumir isso, tem uma fala muito interessante da Maria Helena Capelato, que ela fala o seguinte: o nazismo apresentou um projeto de embelezamento do mundo através da erradicação do feio, sujo, maléfico e impuro. Beleza, pureza e harmonia representam ideais da nossa cultura, mas em nome deles
se impôs a estetização do ódio, da violência, da destruição e da morte. Essa frase, ela resume tão bem isso tudo que eu estou falando, que foi até epígrafe da minha dissertação. Porque o que a Capelotto está dizendo é precisamente que sim, se trata de uma beleza, mas é uma beleza que representa, então, um ideal de destruição, né? Um ideal de beleza que no cerne ao extermínio. Pode passar, por favor. Bom, aí a gente entra em Olímpia. Por que eu dei aqui todo esse contexto, então, desses conceitos? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre Olímpia, antes de entrar nas representações que tem dentro dele, é que não foi uma obra criada ao acaso. A Alemanha sediou as Olimpíadas em 36, e o que Hitler e os nazistas viram, né, quando a Alemanha ia sediar as Olimpíadas? Uma bela oportunidade de apresentar ao mundo a Alemanha, porque Hitler tinha entrado ao poder em 33, né, então já tinha 3 anos, apresentar ao mundo uma visão de uma Alemanha grandiosa, pacífica, amigável, né, enfim. Então, era a ideia da Alemanha como uma vitrine mesmo. Então, o Olímpia, ele teve um orçamento exorbitante, a Lene teve total liberdade criativa, foi realmente um filme criado, né, para divulgar ao mundo essa imagem que eles queriam passar da Alemanha. Então, não pouparam dinheiro e esforço, né, para produzir as Olimpíadas e o filme também. Pode passar, por favor, Mili. E aí, quando eu estava montando essa discussão, eu estava pensando o que seria interessante trazer para vocês. E como se trata, né, do Centro de Memória da Educação Física, eu pensei em puxar mais para a questão do corpo mesmo, que eu acho que é super interessante e que dá para a gente ter uma discussão legal. Para tanto, eu vou rapidamente, eu sei que eu falei algumas coisas que estão um pouquinho soltas, mas eu juro que daqui a pouco vai fazer sentido. Vou puxar um pouco a questão da eugenia, para que a gente possa entender, então, a questão do corpo nos trabalhos da Lene e, né, especialmente no Olímpia. Bom, a eugenia, ela surge na Inglaterra no final do século XIX, e, na verdade, da forma que ela foi formulada pelo Francis Galton, é o que a gente chama de eugenia positiva. O que quer dizer isso, né? Inglaterra passava por diversos problemas sociais, como uma forma como uma espécie de solução para esses problemas, né? Surgiram algumas teorias que hoje em dia a gente chama, né, de darwinismo social, entre elas a eugenia. É como se você olhasse para o dependente químico, para a sua estação de rua, para a prostituta, e falasse que ela está naquela situação não por conta dos problemas da sociedade, mas porque ela nasceu daquela forma. A eugenia basicamente faz isso. Então, a eugenia, né, que significa gerar o melhor, o bem-nascido, ela pressupõe que existam seres humanos melhores do que outros. E a eugenia positiva, ela visa estimular a produção desses seres, entre várias aspas, superiores. Essa foi a eugenia que o Francis Galton criou. Tá? Ele acreditava que era melhor focar mesmo no estímulo desses seres superiores. Só que várias teorias vão surgindo disso, e surge o que chama de eugenia negativa, que é o absoluto contrário da positiva. Então, você visa coibir os seres, entre várias aspas, inferiores de reproduzir. Claro que o maior produto da eugenia positiva, negativa que a gente tem hoje em dia é o Holocausto, né? Mas tem várias outras medidas, inclusive, que acontecem hoje em dia no Brasil. Por exemplo, esterilização compulsória. A gente teve um caso agora, em 2016, eu acho, né, de uma mulher em situação de rua, dependente química, que foi esterilizada em São Paulo, por exemplo. Isso é claramente eugenia negativa. Beleza, por que eu estou falando de eugenia negativa e positiva? Para entender que quando a Lene fala que o trabalho dela não tem nada de nazismo e tudo mais, a gente precisa entender que existem esses dois polos. Por quê? No pós-guerra, claro, né, por conta das imagens que o pós-guerra recebeu do Holocausto, aquelas imagens horríveis de montes de corpos, a gente passa a associar o nazismo sempre à eugenia negativa. Só que a gente perde de vista que para a eugenia negativa acontecer, tem que ter a positiva. Né? Então, a gente vai erradicar o que é feio, entre aspas, né? O que é fraco, o que é sujo, o que é doente,
porque tem uma raça superior que precisa dominar. Então, percebe? O ideal de beleza, ele leva, né, à higiene negativa. E isso, sim, sempre. A gente vê o higienismo, por exemplo, as políticas higienistas, que sempre é nessa mesma coisa. Ah, mas é feio, tem que tirar porque é feio. Né? Então, ah, mas é sujo. Então, essa ideia do que é, de querer o melhor, então erradicar o pior, entre aspas. E no caso dos filmes da Lene, a gente não vê essa eugenia negativa, a gente vê a eugenia positiva. Então, a gente precisa ter isso em mente. Ela joga com isso no pós-guerra de, não, mas o que tem de nazismo no meu filme? Como se nazismo fosse só cena de morte. É também, é terror também, claro. Mas a gente tem que ter em vista que o que guiava o partido era o ideal de beleza, né? Era a ideia de uma raça superior. Então, isso já é uma coisa importante para a gente seguir no debate aqui. Pode passar, por favor, Meli. Aí, uma das questões da eugenia positiva que eu achei interessante trazer, e que está muito forte nos filmes da Lene, é o culto ao corpo. Esse culto ao corpo, na verdade, ele não foi. Isso eu costumo sempre falar, gente. O nazismo não criou nada novo. Nada. Eugenia já existia, né? O racismo já existia, o antissemitismo já existia, genocídio já existia. O que o nazismo fez foi elevar isso a níveis jamais vistos antes. Mas, né, isso tudo já existia. Então, esse culto ao corpo que aparece no nazismo não foi uma criação do nazismo ou da Lênin. Na verdade, ele surge no final do século XIX, início do XX, com um movimento alemão, na verdade, uma série de movimentos que hoje se convém chamar de Lebensreform, né? A reforma da vida. Que seria uma ideia, então, de reformar mesmo aspectos da vida, para viver uma vida mais saudável, não sei o quê. Só que, claro, né, esse movimento ele abre brecha para uma série de coisas. A partir desse movimento, por exemplo, surge o movimento nudista alemão. Só que esses movimentos, eles eram muito estéticos, tinha um apelo estético muito grande, né? E sempre focando, então, nesse ideia do corpo saudável. E qual era o corpo saudável? O corpo sem deficiência, magro, né? Branco. Então, acaba que esses movimentos, eles abrem brechas para que a eugenia entre, né? Então, foi uma grande brecha. E o culto ao corpo foi a mesma coisa. Então, a gente tem um filme, por exemplo, que foi o primeiro filme que a Lene apareceu, embora ela tenha negado até o fim da vida dela que ela estava nesse filme, mas tem foto dela lá, chama Caminhos para a Força e Beleza. É um filme extremamente eugenista, extremamente. E a gente vê muito forte esse culto ao corpo. Então, esse culto ao corpo, ele vem muito, né, dos movimentos eugenistas. E no filme da Lene, a gente já vê isso desde o início. Então, no Olímpia, essa cena que eu peguei, eu coloquei quadro a quadro, a gente vê, o filme começa, para quem assistiu, né, lá no início, para quem não assistiu, quer dizer, o filme começa com cenas da Acrópolis, e aí vai mostrando algumas obras de arte, e aí mostra o discóbulo. E aí, o que a Lene faz? Ela sobrepõe uma imagem à outra, então, a pouco, o discóbulo vai virando esse atleta que joga o disco, como se esse atleta, então, fosse uma estátua viva, né? E aí ela foca no músculo, ela foca ali nos movimentos. Então, realmente é um culto ao corpo. Tanto é que essa cena é completamente desnecessária para o fim das Olimpíadas. O fim das Olimpíadas seria mostrar os jogos, não, né? Então, é realmente para fazer um apelo, então, a essa questão do corpo. E aí, o que a gente vê com essa... Na verdade, pode passar, por favor, Meli, eu acho melhor porque... Aí, perfeito. O que a gente vê, então, lá teve a questão da força com o homem, e aí, logo após essa cena, tem essa outra cena das dançarinas nuas dançando, que também é desnecessário, né, para a questão, para a narrativa do filme. Minto. É necessária para a narrativa do filme, porque a narrativa que ela constrói é essa, né? Mas é desnecessário para a ideia dos jogos, realmente. Isso, tô falando isso para vocês verem que os jogos são secundários no filme. Os jogos, eles são um pretexto para o filme, mas não é a ideia central. Pode passar, por favor. Aí a gente entra em algo muito legal, que é o que a Susan Sontag fala naquele textinho que eu sugeri para vocês, que é o fascinante fascismo.
que a Susan Sontag ela vai falar sobre uma estética fascista nos filmes da Leni. E ela fala, na verdade, esse texto é um review do primeiro livro lançado pela Leni, da comunidade africana Nuba. Então, é um livro de fotografia que a gente pode perceber o mesmo padrão, assim, esse mesmo ideal, essa mesma estética. Então, a Sontag está criticando esse livro, mas ela fala um pouco do Olímpia também, enfim. O que ela quer dizer com estética fascista, né? É exatamente aquilo que eu falei no início. Que tipo de beleza? Que tipo de força? Né? Que tipo de saúde? Então, existe uma beleza nos filmes da Leni? Existe, mas é uma beleza fascista. É uma estética fascista, né? E aí, o que a Susan Sontag faz? Ela mostra para a gente que o nazismo, ele também possui um apelo estético. Se a gente parar para pensar na SS, né, que é chamada de elite nazista, existe ali, beleza, os uniformes, tudo mais, é para dar uma sensação de ordem, né, para criar uma coisa organizada, sim. Mas, ao mesmo tempo, existe uma questão de beleza, né? É feito ali. Então, se a gente olhar os filmes da Leni, pensar como que eles se organizavam, então, existe isso, mas, ao mesmo tempo, é uma beleza, né, que é fascista. E aí a Sontag, ela coloca várias questões, assim, do porquê que é fascista. Então, essa coisa mesmo de serem corpos a serviço do Estado, né? Corpos sem nome, não são indivíduos, são só corpos que estão sendo utilizados ali como massa mesmo para o Estado. E isso a gente vê muito bem em Olímpia, né? Alguns momentos, a gente escuta a pessoa ali que está narrando os jogos falar, fulano de tal país. Em alguns momentos, nem isso. Não importa quem é que está jogando ali, o que importa é o movimento, é o corpo, né? É tudo mais, é isso. E aí, o que a gente percebe? É tão mais importante os movimentos, é tão mais importante a estética, que a parte real do esporte, ela não é demonstrada. Né? O sofrimento, a dor, o cansaço, isso não é demonstrado. E a estética, ela se apresenta muitas vezes em detrimento dos próprios jogos. Essa parte mesmo dos discos, tem hora que a gente nem vê onde o disco chegou, não sabe quem ganhou, quem perdeu. É como se a gente assistisse um jogo de futebol, mas toda hora que a pessoa chuta a bola, apagasse. Assim. Então a gente não vê se a bola entrou pro gol, quem tá ganhando. É só os caras jogando a bola do lado um pro outro. Então o Olímpia, ele é isso. Pode passar, por favor, menino. E aí tem uma cena que eu achei interessante trazer para vocês, que é essa aqui, que na verdade está na parte 2 do filme, não é a parte que eu sugeri que vocês assistissem. Porque, na verdade, o documentário ele tem duas partes, né? A primeira é mais os jogos mesmo, essa segunda é ainda mais estética. Já começa com os atletas tomando banho e tal, então essa segunda a Leni jogou mais a coisa artística mesmo. E aí tem uma cena, que é essa dos saltos ornamentais. O que a Leni fez? Os primeiros saltos ela até filma chegando na água. Depois ela não filma mais, ela só, na verdade na edição, né, na montagem, ela coloca só os saltadores e ela fala isso com muito orgulho, de que o que ela fez? Ela colocou de trás para frente algumas cenas. Porque ela queria dar a sensação de que eles estão voando. Então, vê que é um apelo estético mesmo, não tem nada a ver com os jogos, é realmente a questão do corpo, né? Ele está contra o céu, né? Essa coisa mais endeusada mesmo, enfim. Então, essa era a ideia. Pode passar, por favor, menino. E por que é importante a gente pensar nesse filme para pensar a questão da eugenia e pensar depois na instrumentalização dos nazistas do cinema? O Terry Egerton, né, ele é da literatura, um britânico, ele tem um livro sobre ideologia que ele fala que o que faz com que os seres humanos se coloquem, se dividam entre deuses e vermes é a ideologia. E isso, no caso do nazismo, é muito claro, né? Literalmente, a ideologia era quem ditava quem ia morrer e quem ia viver. E como que é possível? As pessoas perguntam, nossa, mas como foi possível, né, isso acontecer? Convencendo as pessoas de que existem pessoas superiores a outras, né? Então, na Alemanha nazista, grande parte, a maioria, não era nem que concordava com Hitler, mas era indiferente, porque eu não sou judeu mesmo,
ou não sou, né? Enfim, era meio que isso. Mas houve, e ainda há, né, quem acredite piamente na ideologia nazista. E esse tipo de representação que a gente vê no Olímpia, ela é importante para criar a sensação do nós. Porque quando a gente fala que existe ser superior a outro, a gente não fala só do outro, a gente fala, né, do nós também. Essa imagem aí do Arnold Breca é uma escultura que a gente pode ver como que é semelhante aos shots de Olímpia, né? E o Arnold Breca era nazista. Então, seria meio estranho a Lênia não ser nazista, mas fazer, né, um filme que é tão semelhante a essa imagem aí do Arnold Breca. Pode passar, por favor, Meli? Aí, no caso do cinema, aqui eu coloquei o Fest der Schönheit, que é essa segunda parte que eu falei, né, do Olímpia. Só o título, né, Festa da Beleza, a gente já vê o tipo de ideal, então, que esse filme produz. De novo, a gente não vê nada de eugenia negativa nesse filme. A gente não vê em momento algum, a Lênin não fala que judeu é inferior, que tem que matar, que tem que, enfim, nada disso é dito. Mas há um apelo para a forma perfeita, entre aspas, né? Para o movimento perfeito. Então, esse tipo, ali é a beleza ariana, né? Cria, então, olha, nós somos superiores e aqui estamos nós. Em contrapartida, a gente tem filmes como O Eterno Judeu, de 1940, e a gente fica muito claro para a gente nessas duas imagens, que são os pôsteres dos dois filmes, né? Que é, na verdade, esse filme se chama, está até escrito ali, né? Um documentário sobre o judeu do mundo. Tem alguns lugares que tem escrito sobre o verdadeiro judeu. E aí é o quê? São filmagens num gueto, onde judeus eram aprisionados de maneira subhumana, e diz, olha como é que eles vivem sujos, vivem desordenados, tá vendo? É porque é judeu, né? Então, assim, sendo que os próprios nazis que causaram aquilo, mas então são duas imagens totalmente opostas, né? Uma coloca, então, o ariano, ser endeusado, o outro coloca o judeu como ser inferior. E aí, claro, que os nazistas jogaram muito bem com isso, né? A gente tem filmes que exaltam a beleza ariana e tem filmes, então, que inferiorizam a figura não só do judeu, né, como de outros inimigos aí, que eram chamados de inimigos do Estado nazista. E os filmes da Leni, eles foram utilizados para este fim, com este fim, né? O Triunfo da Vontade tem um filme, o Why We Fight, de um diretor italiano, agora me fugiu o nome, que ele fala sobre isso, ele fala assim, o Triunfo da Vontade, ele não dispara nenhuma bomba, mas como arma psicológica, ele é absurdo, né? Porque demonstra ali o poder da Alemanha. Então, os filmes da Leni, eles têm isso, né? Esse mesmo, ele demonstra ali como deveria, qual é o ideal de beleza nazista, né? Puxando para a questão da Grécia, enfim. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Que não é porque não fala que judeu tem que morrer que não é nazista, né? O nazismo, ele tem diversas vertentes e tem diversas, enfim, tem outros olhares também que a gente precisa dar. Pode passar, por favor. Daí, o que para finalizar aqui eu decidi trazer? Tem uma linguista chamada Anne Puccinelli Orlandi, ela fala um negócio que eu acho muito legal para a gente puxar para análise de filme, né? Pensando aqui no tema, né, dos debates, que é o filme como objeto e fonte da história. A Anne Puccinelli, ela tem um livro que ela fala sobre silêncios, né? Ela está pensando em análise de discurso, mas eu acho muito legal a gente pensar isso no caso dos filmes também. Porque sempre que a gente assiste um filme, a gente sempre, né? O que esse filme me diz, né? O que eu posso entender com esse filme? Só que tem um questionamento que eu acho muito importante também a gente fazer, que é o que esse filme não me diz e por que ele não me diz? Né? A Puccinelli Orlandi, ela fala que o silêncio, ele não fala, mas ele significa. Né? Ele está ali. Então, ele está no amarelo do Van Gogh, ele está no sorriso ali da Mona Lisa, né? E ele está, então, nesses filmes também. Então, o que o Olímpia não diz para a gente, né?
O que se a gente for pesquisar um pouco, a gente descobre que o Olímpia apaga. O primeiro aspecto que eu puxei é a questão do Jesse Owens. Você já deve ter ouvido falar, já deve conhecer, né? Até porque na educação física eu acho que ele deve ser ainda mais famoso. Ele era, então, negro, neto de escravizado, estadunidense, ele foi a grande estrela, né, das Olimpíadas de 36. E a Lene, sabe aquela pessoa que fala assim, eu não sou racista, eu tenho até amigo negro? A Lene fez isso a vida inteira com o Jesse Owens. Por quê? O Jesse Owens, claro, ele foi estrela das Olimpíadas, então ele aparece bastante no Olímpia. E ela fala o quê? Como é que eu sou nazista? Eu filmei um cara negro. Como se isso fosse uma grande justificativa. Então, ela usa muito Jesse Owens. Só que eu queria abordar duas coisas. A primeira é por que o Jesse Owens aparece em Olímpia? Gente, ele aparece em Olímpia porque a Alemanha cria essa imagem de uma Alemanha, não é pacífica, amigável. Eles não iam apagar o Jesse Owens, que foi a grande estrela das Olimpíadas. Né? Então, a primeira questão é essa. Por isso que eu detesto aquele filme Raça, que mostra a história, entre aspas, do Jesse Owens, né? Porque ele coloca a Lene como uma pessoa que foi lá e falou, eu vou mostrar o Jesse Owens, sim, e lutou contra os nazistas para... Não, gente, né? Não foi romantizado assim. O Jesse Owens aparece porque era interessante para a Alemanha nazista que ele aparecesse, né? Enfim, então a gente tem que pensar nisso, que havia, então, esse interesse político da Alemanha nesse filme, né? E o Jesse Owens, então, beleza, é a grande estrela, lindo, tudo maravilhoso. Por trás das câmeras, o que a gente tem que pensar? Que os negros também foram perseguidos pela Alemanha nazista, né? E aí tem um caso, essa imagem é um homem negro num campo de concentração, mas tem um caso em específico que eu acho importante, já que a gente está falando de eugenia, né, e tudo mais, que haviam alguns ex-soldados africanos na Renânia, né? E alguns deles casaram com mulheres, né, alemãs e tiveram filhos. Essas crianças, né, que eram filhas, então, de mãe brancas e pais negros, aproximadamente 400 foram esterilizadas compulsoriamente, né, pelo programa de eugenia nazista. Então, não adianta usar o Jesse Owens como figurinha e tudo lindo e maravilhoso. Olha aqui, tem o negro, enquanto, né, eles estavam sendo perseguidos e assassinados de qualquer forma. Pode passar, por favor. O segundo aspecto é a questão do culto ao corpo, que se estabelece, então, em detrimento ao que não é considerado como um corpo perfeito, né? E aí, sempre que fala isso, a gente pensa, então, nas pessoas com deficiência, mas não apenas, né? Tinham as pessoas também que sofriam de alguma doença psiquiátrica, inclusive depressão, né? Não é só esquizofrenia, não. Eles chamavam de maníacos, né? Depressivos, que também... E a gente sabe que, no fim das contas, assim, né? Mulheres que não concordavam com o marido acabavam em alas psiquiátricas. Então, muita gente também que morria por não se enquadrar, então, no que era considerado saudável. Aqui tem uma capa de uma revista chamada Neues Volk, né? Povo Novo, que está dizendo assim, 60 mil marcos é quanto custa, né, no bolso do povo, uma pessoa doente, né? Isso, camarada, né? Esse dinheiro também é seu. Então, é um apelo econômico já para fazer as pessoas concordarem, né? Que a gente sabe que depois ocasionou no Ação T4, né? Que era um programa, então, de eutanásia, entre várias aspas, em que várias pessoas, então, foram assassinadas. Elas iam para hospitais, de lá elas sofriam, algumas morriam até de fome, de doença, né, de tifo, outras recebiam injeções letais. Eles falavam com as famílias que elas foram transferidas, e aí depois falava, morreu na transferência, ou morreu quando chegou, enfim. Né? Então, várias pessoas foram assassinadas nesse sentido. Pode passar, por favor. E, por último, o ideal de paz que o Olímpia traz, ele esconde tudo que foi feito durante as Olimpíadas para mascarar, então, para criar essa imagem que não existia, né, de uma Alemanha pacífica, amigável, enfim, justa, né?
Aqui tem a capa de um jornal chamado The Streamer, que era um jornal antissemita. Eu peguei exatamente uma edição que fala das Olimpíadas, está dizendo assim, né? Olímpia 36, a verdade sobre a Alemanha. Aí tem essa imagem que está aí, né? Um homem com feições, então, entre aspas, arianas, e atrás um homem, né, que é uma representação do judeu. E lá embaixo está escrito assim, os judeus são nossa infelicidade, né? Ou nosso azar. Então, já trazendo essa ideia dos nós contra os outros também aqui. Só que esse jornal da Streamer, pararam de circular esse jornal durante as Olimpíadas, para que os estrangeiros não vissem, né, que esse jornal estava circulando. Tiraram todas as placas de judeu proibido, que a maioria dos lugares públicos já tinha essa placa, tiraram. Os romani, né, que eram pejorativamente chamados de ciganos, eles foram presos na época das Olimpíadas para, entre aspas, limpar as ruas. Então, isso tudo a Olímpia não mostra. Né? Então, a ideia de, porque tiveram atletas, né, dos Estados Unidos, inclusive, que eram judeus e participaram. Então, olha, mas participou judeu, sim, mas por trás, né? E aí, claro, quando as Olimpíadas acabaram, voltou tudo ao normal, as placas voltaram, enfim. Pode passar, por favor. E aí, para finalizar, eu trouxe 2 paralelos interessantes para pensar essas ausências, esses apagamentos, esses silêncios em Olímpia. O primeiro deles, pode passar, por favor, é um documentário de um diretor israelense chamado Watermarks, de 2004. Esse documentário, ele traz a história de um time feminino chamado Hakoah, é um time judeu, é um time que foi criado por conta das proibições relacionadas aos judeus, né? Na verdade, não é um time alemão, é um time austríaco. Mas por que é interessante, né? Porque a Áustria foi o único país da Europa em que a gente não chama de ocupação, a gente chama de anexação, né? Anschluss. Então, ela estava sim com os nazistas. E aí, quando começou realmente, após a anexação, houve também, uma das meninas até conta que na piscina que eu costumava nadar, colocaram uma placa falando proibido cachorros e judeus. Então, elas contam como isso afetou elas e, principalmente, o que houve durante as Olimpíadas, né? Que algumas foram quase forçadas a jogar pela Áustria. Aí, aqui recusou fazer isso. A Áustria tirou todos os títulos que ela tinha, enfim, então uma violência extrema, né? Que também o Olímpia não mostra. Então, acho que é interessante. Assim. Pode passar, por favor. E por último, eu falei lá que o filme do Jesse Owens é problemático, né? Por diversos motivos, mas citei aqui um. Um interessante para pensar as Olimpíadas é o Berlim 36, que mostra, então, o caso de uma saltadora judia que estava exilada na Inglaterra e ela é intimada a voltar para a Alemanha para jogar pela Alemanha. E só que ela acaba não jogando. Então, é interessante assim para a gente pensar as violências que aconteceram, né, durante as Olimpíadas. E era isso assim que eu preparei. Eu pensei mais nisso mesmo, de pensar a questão do corpo e pensar um pouco no que o filme, né, não traz para instigar vocês mesmo. Mas aí a gente debate. Obrigada. Posso tirar compartilhamento? Pode tirar. Obrigada. Muito bem. Temos aí, então, o tempo para conversar com a Ana. Tem questões bem interessantes. Queria também registrar aqui na sala a presença do Edu Gala, que esteve conosco em dezembro. E está aí também, é uma pessoa que também vem estudando, né, essa produção da Lene. E não sei se não sei se ele está de férias, não sei se ele vai poder abrir câmera, vai poder falar. Ele aí, pronto, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Edu. Então, Ana, eu queria te agradecer muito, queria te parabenizar pelo seu didatismo, pela forma bastante clara e organizada que você apresentou suas ideias, né?
mestra, com M maiúsculo, né? E, claro, você traz muitas questões que nos provocam. É bacana você apresentar para a gente aí essa trama teórica, né, que orientou o seu olhar, e depois também essa coisa dos silêncios, né? Gostei demais dessa ênfase que você deu, né? Que o silêncio não fala, mas ele significa. Eu acho que a partir daí, isso é um pressuposto fundamental, acho, para qualquer historiador, né? E você foi nos mostrando aí a partir da sua pesquisa. Eu tenho questões, mas eu vou preferir abrir a palavra, deixar os colegas conversarem com você. É possível que eu seja contemplada, senão eu volto, a gente tem tempo, não precisamos fazer nada correndo, tá bom? Então, pessoal, a palavra está aberta. Alguém gostaria de começar? Eu posso fazer Vai um lá, Edu. comentário, uma pergunta. Bom, primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Aqui estamos de férias, efetivamente. Não estou fazendo uma pausa para ouvir a apresentação de Ana. Parabéns, Ana, pela boa apresentação. Feliz de ver vocês trabalhando. Ana, algumas questões que eu gostaria de ouvir mais um pouco você. Acho que nem sequer são perguntas, são questões para pensar coletivamente. A primeira tem a ver com as fontes. Eu ingressei uns 15 minutos mais tarde, eu não sei se você falou, peço desculpas se você já falou isso ou não, mas não ficou claro para mim com quais fontes você trabalhou. Pelo que eu vi na tua apresentação, você claramente trabalha com os filmes, isso é óbvio, mas também depois eu vi que você mostrou esses cartazes, essas questões dos jornais. Gostaria de ouvir mais um pouco sobre as fontes que você utilizou para a tua pesquisa. Também, isso quase uma rodapé, por onde você vai continuar, se é que você vai continuar essa pesquisa. Você é mestre com maiúscula, como a Meili falou. Eu imagino que será doutora também com maiúscula, então quero ouvir mais um pouco desse percurso teórico que você está desenvolvendo. Além disso, tem três questões para te ouvir mais um pouco. Uma, efetivamente, eu concordo com a crítica para aquele filme Race, que é bem simples, sabe, muito lavado, uma lavagem de cara e tudo, ao respeito da Leni Riefenstahl, mas, ao mesmo tempo, é uma crítica forte, eu entendo, para os Estados Unidos. Quer dizer, mostra um clima de época no qual os nazistas não eram tão malos, porque o próprio país fazia o mesmo que se está criticando. Então, é interessante também compreender isso, que muitas vezes, muitas das críticas que se fazem ao nazismo, eu concordo absolutamente com todas elas, mas tem a ver muito mais profundamente do que o nazismo ou não nazismo, ou na figura do Hitler, sabe? Todo mundo acha que ele é... Tá bom, mas ele foi feito de um monte de coisas. Então, é interessante como o filme Race utiliza... eu acho muito mais uma crítica para os Estados Unidos que para o nazismo. Ou essa é a minha leitura. Uma segunda questão, que não sei se você pensou ou não, que tem a ver justamente com a época, a utilização do conceito de festa, de celebração, festa, que foi muito utilizado como uma mostra do país, do povo, etc. E como se esconde dentro da ideia de uma festa todos os discursos que você claramente mostrou, profundamente a questão da eugenia negativa. Ao mesmo tempo, é importante, eu acho, separar, porque você falou, efetivamente, o período nazista desde 33 até o 45, mas não é o mesmo o período até as leis de Nuremberg, que logo depois das leis de Nuremberg. E Olímpia, o que é interessante, que fica no meio. É bem, sabe, divide as águas.
Então, eu sempre penso, se o filme for 2 ou 3 anos depois, ainda no nazismo, seria também chamado do mesmo jeito, sabe? Esse nome artístico, Festa do Povo, Festa da Beleza? Porque eu acho que na década dos 30 era muito mais o clima da época, isso de pensar nas celebrações internacionais. Uma última questão sobre esse ponto que eu acho importante é que, bom, não é teu escopo, não é teu objeto, mas é importante compreender que os Jogos Olímpicos de Berlim instalaram muitas das tradições olímpicas que até hoje estamos fazendo. Desde toda a protocolização da apertura, a entrega, a liberação das pombos brancos, o fogo, tudo isso foi bem desenvolvido para esse jogo olímpico. Então, eu acho, e por outro lado, para o Comitê Olímpico, esse é o filme oficial dos Jogos Olímpicos. Se vocês ingressam no site do Comitê Olímpico Internacional, o filme oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim 36 são os 2 filmes de Berlim, de Leni Riefenstahl. Inclusive, eu vou dizer mais uma coisa, porque eu fui até Lausanne, até Suíça, para pesquisar justamente muitas das primeiras imagens dos Jogos Olímpicos, e é muito interessante como a grande maioria do arquivo oficial do Comitê Olímpico Internacional desses Jogos são as questões feitas pela Leni Riefenstahl. Muitas vezes que não aparecem nos filmes, que ficaram fora porque Leni filmou mais de 400 horas, uma maluquice, e ficaram fora. Então, isso também é importante entender, para fechar essa questão da ideia de um clima de época, sem com isso diminuir o problema do nazismo, mas para entender que isso não é tanto produtor como efeito, é que não só para o nazismo esse foi um filme oficial, também para o Comitê Olímpico Internacional foi o filme oficial, o que o olimpismo queria mostrar ao mundo, não só o nazismo, também o olimpismo. E isso até hoje. Ingressem ao site oficial do Comitê Olímpico Internacional e vocês vão encontrar esses 2 filmes. Bom, é isso, Ana. Simplesmente para trocar ideias, nem precisa dizer nada. Então, como o Edu colocou uma série de questões bastante interessantes, que ajudam a gente a pensar outras tantas também, eu vou passar para a Ana, porque se a gente fizer muitas questões, eu acho que pode confundir, né, Ana? E Edu já tem 3 e mais o comentário das fontes, então acho que a Ana dialoga aí no que foi interessante para ela aí com o Edu, e depois a gente abre novamente. Interessante. Primeiro, você perguntou das fontes. Então, na verdade, né, o meu marco teórico ali, gente, fugiu a palavra. Meu marco histórico ali, que eu uso na pesquisa, é de 45 a 2002. Não é previamente ali da Segunda Guerra Mundial. Por que, então, que eu trabalhei com esses filmes? Porque, na verdade, quando eu comecei a entender melhor o que eu ia pesquisar, e eu vi essa questão da beleza, da força da saúde, eu vi que não tinha como fugir de não puxar coisas anteriores à guerra. Porque se eu quero entender eugenia e representação nazista, né, nos trabalhos e narrativos do pós-guerra da Leni Riefenstahl, como que eu entendo se são continuidades sem entender o que é antes da guerra, né? Então, eu tive que fazer essas análises. Então, as minhas fontes. Inclusive, eu até... Mas aí não entrou nem como fonte, mas eu cheguei a citar também o A Luz Azul, né, que é de 32, da Leni, para entender, então, que essa questão estética dela também vem de antes da Alemanha nazista. Mas as minhas fontes são os 4 filmes, né, encomendados pelo Partido Nazista, que é o Vitória da Fé, o Triunfo da Vontade, Olímpia e Dia da Liberdade, que está junto com o Triunfo da Vontade, né, que é um curta. Daí eu pego o Livro dos Nubas,
que eu pesquisei, na verdade, a segunda edição, porque a primeira eu não consegui ter acesso daqui, que foi burrice minha não ter comprado quando eu estava lá, e chegou aqui eu não consegui. Então, eu usei a segunda edição, mas que também é bastante interessante. Usei entrevistas dela, do pós-guerra, entrevistas em momentos diferentes, e usei os 2 documentários que tem na vida dela, que é o Adeus Imperfeita, e uma entrevista com a Sandra Maischberg, que é já no final da vida dela, em 2002. Então, essas são as minhas fontes. Né? Na verdade, esqueci de uma das principais, a autobiografia dela, que é lançada em 87. Então, os filmes, eles serviram mesmo para eu fazer incursões, então, na época, né, da Alemanha nazista, para eu entender o que se apresenta, então, como essas continuidades. Já a continuação da pesquisa, é engraçado porque a introdução da minha dissertação, ela não é sobre a Leni Riefenstahl, né? É uma coisa que você, inclusive, entrou. O que eu tento mostrar é que esses problemas todos que a gente está falando aqui não é um problema da Leni Riefenstahl por si só, né? Na verdade, é um problema muito maior que ela. E essa coisa mesmo da gente achar, nossa, mas é bonito, não sei o quê, é uma questão do pós-guerra. É uma das questões do pós-guerra em não ter lidado direito com a memória do Holocausto. Né? E aí o que eu analiso na introdução são algumas representações nazistas na cultura pop. Pensar Indiana Jones, bandas como Joy Division, David Bowie, ou bandas que utilizam de uma forma crítica, como o Pink Floyd faz, Rei Leão, que utiliza também de uma forma crítica, faz uma referência ao filme da Leni. Enfim, então eu tentei buscar algumas referências do pós-guerra, sejam críticas ou sejam acríticas, Star Wars também, para entender, então, né, como que o pós-guerra ele vê o nazismo. E como foi uma questão muito importante para mim, meu doutorado, que eu já estou aí participando do processo seletivo, vamos ver o que vai dar, vai ser sobre isso, na verdade. Eu larguei a mão da Leni e falei, Leni, chegou a hora, segue aí, né? E agora eu vou buscar entender melhor essas representações nazistas dentro da Alemanha no pós-guerra. Agora, comentando rapidamente as questões que você levantou, sobre os Estados Unidos e a questão do racismo, eu acho que essa é a única questão do filme que eu achei interessante, assim, porque realmente eu criei uma certa birra desse filme, tá, gente? Mas é porque o filme tem muitos problemas, assim, ele secundariza muito, porque vende como a história do Jesse Owens, mas secundariza totalmente a história do Jesse Owens, sabe? Não é a história do Jesse Owens. Inclusive, assim, eu acho que a questão da Leni ali, de como fica parecendo a cineasta que enfrentou os nazistas para colocar o Jesse Owens no filme, fica muito mais uma história de como Olímpia foi feita do que do Jesse Owens, né? E entre a figura, eu sempre falo, esse filme é como a Leni queria que as pessoas vissem ela, assim, ela deve ter assistido lá de onde ela estiver, assim, ó, achando ótimo, tudo lindo, maravilhoso, porque a imagem que ela queria que tivessem dela. Mas, realmente, essa questão dos Estados Unidos, assim, é muito interessante, porque é o que eu falei no início, assim, o nazismo não inventou nada novo. As leis de doença hereditária, entre aspas, né, que foi promulgada já em 33, mas colocada em prática em 34, elas foram inspiradas por leis dos Estados Unidos. Né? Até na conclusão da minha dissertação eu falo que, assim, exatamente por a gente achar que isso é um problema do nazismo e achar que é nazismo, 45, guerra acabou, nazismo acabou, acabou o nazismo, acabou, não tem mais nada e tal. Até a década de 70, Suécia e Noruega esterilizaram pessoas normalmente. Em pleno 2020, 2021, teve uma apresentadora brasileira falando, assim, para todo mundo ouvir, que tem que testar vacina em presidiário, sabe? Então, assim, a eugenia não é um problema do nazismo, criado no nazismo, e não acabou com o nazismo, né? E a questão do racismo nos Estados Unidos é realmente isso. O Jesse Owens chegou a falar, né? Todo mundo, como é que foi fazer participar das Olimpíadas com Hitler e tal? E ele falou, gente, o problema não é o Hitler. Meu problema é eu ter chegado nos Estados Unidos e o presidente não ter me cumprimentado. É eu ter, né, ele, no Raça mostra isso, ele tem que entrar pelos fundos do lugar que ele estava fazendo uma festa para ele, porque ele era negro. Né? Então, assim, eu acho que é importante ter isso mesmo. E aí, algo que o Zygmunt Bauman entra, né, no Modernidade e Holocausto,
entender que o Holocausto é um produto da modernidade, né? Ele não é uma ruptura. Então, isso tudo, pensar o antissemitismo, ele não era uma particularidade da Alemanha. Na França era fortíssimo, né? Em outros países também. Então, o racismo nos Estados Unidos, enfim, isso é algo a se pensar. Tanto é que a eugenia ela encontrou repouso em vários lugares, né? Aqui no Brasil tinha o boletim de eugenia, né? O Renato Kell, enfim. Então, acho que é importante isso. A questão do nome festa, né? Que as leis de Nuremberg são de 35, né? E o Olímpia começou a ser produzido em 36 e lança em 38. Eu encaro o título festa, como você falou, né, bem essa questão mesmo de ter uma tradição ali da época, mas pensando nisso, assim, tanto é que o primeiro chama Festa das Nações, né? Eu acho que era essa ideia da Alemanha de se apresentar realmente como um país grandioso e amigável e, enfim, tudo isso. Então, acho que muito por isso que vem essa coisa de festa. Enquanto o segundo, a Lene tomou muito mais liberdade criativa, né? O segundo, eu encaro assim, pelo menos. Eu acho que ele é muito mais abstrato, talvez. E aí é a festa da beleza, porque o foco realmente é a questão mais da beleza, e não a questão das nações, que ali no primeiro tem, né, o desfile dos países com as bandeiras e tudo mais. Então, essa ideia de, olha, gente, a gente não que guerra, a gente tá tudo bem, a gente tá aqui, todo mundo junto, e na verdade, né, não era bem assim. As tratados de Versalhes estavam sendo quebrados já estava ali tudo já preparado. E as tradições, né, que são até hoje aí utilizadas, eu acho isso uma das maiores questões assim do Olímpia. Tem o estádio, né, das Olimpíadas, que lá na Alemanha isso é uma polêmica gigantesca, porque as estátuas que foram criadas, né, em volta do estádio estão até hoje. São estátuas assim nazistíssimas, né? E aí tem toda essa questão, e assim, eu acho que as pessoas eles tentam virar, acho que inclusive por muito disso, que a Lene é uma figura tão controversa, porque a Lene, gente, não deveria ser controversa. Deveria ser algo claro que a Lene era nazista. A Lene utilizou prisioneiros de campo de concentração como figurante no Tiflan. Como que você não é nazista, sabe? Em ter utilizado prisioneiro de campo de concentração num filme trabalho escravo. Eles não foram pagos, eles não foram nem creditados. Então, a Lene era nazista, ponto. Mas por que é uma grande controvérsia, né? Além dela ter negado, tem interesses também da Lene não ser nazista por conta disso. Então, a gente vê a utilização do Olímpia enfim, né, por diversos meios. O próprio Estados Unidos, eles cortaram, né? A versão que tem lá não tem Hitler, como se o problema do Olímpia fosse o Hitler. Então, cortamos o Hitler, tá tudo bem, vamos soltar o filme aqui agora. Então, eu acho que são problemáticas, assim, que são importantes para a gente puxar para a gente mesmo. Como a gente lidou com a memória do nazismo, a memória do Holocausto, e o que a gente ainda banaliza, né? Que eu acho que o Olímpia é uma grande banalização, assim, de entender que não tem cena de falando mal de judeu, falando mal de nenhum grupo, então tá tudo bem, sendo que não, né? Não é assim. Bom, quem mais? Meli, posso fazer apenas um mínimo comentário que esqueci da primeira rodada? E a partir do que acaba de falar a Ana. Bora lá para a gente rodar depois. Foi bem curtinho, prometo. Não, primeiro, tem uma discussão histórica que eu gostaria de ouvir a tua opinião, de se Olímpia é um filme ficcional, docu-ficcional ou um documentário. É uma discussão clássica, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Mas, além disso, é interessante porque no Race, como na discussão que estávamos falando, Lenny convidou a Jesse Owens a fazer imagens ficcionais, fora da carreira, sabe? Montagem. E o último comentário é que, sim, é bem importante de Olímpia, Lenny inventou muitas técnicas cinematográficas esportivas. Filmagem em movimento, imagens aéreas, imagens subaquáticas, ou, por exemplo, de onde filmar salto em alto, com um estilo em picado, contrapicado, para ter distintas dimensões. Parte do que você mostrou
com essas imagens do salto, tentando mostrar como voam, etc. É isso, Meli, não falo mais. Ok. Ana, algum comentário dos comentários do Edu? Edu é falante, impressionantemente falante. Eu juro que vou ser breve também. A primeira questão, né, do Olímpia ser ficção, documentário, eu usei o Marcel Martin, né, eu acho que é o nome dele, que é um francês, que ele fala da questão do documentário, e ele fala assim, que existem 2 tipos de documentário. O documentário, eu não lembro o termo que ele usa aqui agora, mas ele fala que é o documentário real ali, que é, então, cenas, né, não cenas inventadas, vamos dizer assim, e um documentário ficção. Por que ele está dizendo isso? Porque tudo é um documento, né? Então, ele tem essa ideia, que eu acho muito interessante. Então, acho que partindo daí, eu acho que é legal pegar a Lene, porque, na verdade, a gente tem essa falsa ideia, né? E é legal também puxar isso por a gente estar no debate sobre filme, de documentário como algo que é isso, né? Então, não, mas eu estou falando isso aqui porque eu vi no documentário, então automaticamente está certo, né? Então, a gente tem que pensar que todo documentário tem corte, tem seleção, né? Então, tem a visão do diretor. No caso do Olímpia, é um documentário, se a gente entender pela lógica do documentário e tudo mais, mais a gente tem que ter isso em mente, que é um documentário como qualquer outro, que tem uma coisa do, né? Tem uma seleção do diretor, e é um documentário com diversas técnicas ficcionalizantes. Aquele início ali não é documentário. Aquele início da Acrópole, né? Então, aquilo ali é extremamente ficcionalizante. Ela está criando uma narrativa, ela está criando, olha, retomando aqui, tá vendo os gregos, e aí, olha, a tocha. Então, ela cria uma narrativa que é total de ficção, mas ela insere isso, né, dentro de um documentário, o que foi o grande mérito dela, né, que todo mundo fala mesmo, que o documentário daquela época era narração, né? Então, essa é um dos grandes méritos dela. E a questão das técnicas, que eu acho, claro, a Lene, ela tem o mérito dela como cineasta também, né? E essa é uma grande questão mesmo, assim, da forma que ela revolucionou ali quase filmagens esportivas. E eu não vejo como um problema utilizar de técnicas que ela produziu. O que eu vejo como problema é quando se trata sobre isso como se ela não tivesse sido nazista ou se omite que ela não foi nazista. Questão do Heidegger. Tudo bem, às vezes você precisa usar o Heidegger para falar sobre alguma coisa. Mas então coloque uma nota de rodapé dizendo Heidegger era nazista, tá, gente? Estou usando ele aqui porque ele falou sobre isso, mas ele era nazista. As pessoas não fazem isso. As pessoas fingem que o Heidegger não era nazista por conveniência, né? Então, isso eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema utilizar de questões que a Lene tenha criado, ou enfim, e como se ela não tivesse sido nazista para ficar melhor, sabe? Para fingir que está tudo bem. Enquanto, na verdade... Falei demais, desculpa. Então, mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Meili, na Lá, César. verdade... Oi, Ana, tudo bem? Eu, na verdade, queria trazer um pouquinho, né? Porque como os meus estudos, eles também focam nas Olimpíadas, né? E nessa construção em termos políticos também, e eu vejo, né, o quanto que encaixa como uma luva, né, a decisão do COI em 1931, se não me engano, em ceder, né, os Jogos Olímpicos para a Alemanha, e que tem uma justificativa por trás, que é perdoá-los frente à Primeira Guerra Mundial, né? Ainda tem essa premissa. E aí a gente tem 33, né, que o Estado nazista ele realmente se consolida, e o quanto que a propaganda, né, eu fico pensando na propaganda, o que é a propaganda, o que é o marketing, né, e uma pessoa também com uma técnica muito apurada, uma cineasta, né, muito boa também. Então, e aí pensar também nessa questão dos Estados Unidos, porque tem a visita do presidente do Comitê Olímpico em 35, logo antes dos Jogos Olímpicos, porque ele que decidiu, né, se ia ter boicote ou não, que é o Brundage, né, que depois vira, em 1952,
o presidente do COI também, e era um cara que era militar e muito controverso, extremamente complicado também. E aí, Ana, na verdade, também é uma troca aqui, né? Porque aí eu sempre vou mais para esse lado da geopolítica também, né? O quanto que tudo encaixa muito bem, né? Porque os Jogos Olímpicos e o COI, claro que ele não vai intrometer nisso, como ele não intromete em nada, a não ser quando ele quer, né? Então, assim, isso não fazia tanto sentido. Na verdade, a gente estava passando por uma transição de uns Jogos Olímpicos que ainda era muito pequeno, que ainda não tinha 5 continentes, que ainda estava quase que arrastando antes da Primeira Guerra Mundial. A gente tem o período entre guerras como o período onde tem uma consolidação, mas 36 talvez, né, que tenha sido, como é que eu posso falar isso, assim, como que mostrou para o mundo a potência que os Jogos Olímpicos tinham enquanto propaganda. E aí, se vai ser do nazismo ou não, isso é outra história. Aí tem 38 com o Mussolini, que já é a Copa do Mundo, né? Porque aí ele vai beber disso também. Mas eu fico pensando nisso, né? Assim, o quanto que o cinema, o tanto que as imagens, o tanto que esse contexto ele foi realmente primordial, né? Para uma propaganda nazista, mesmo que eles tenham tentado retirar de alguma forma, antes dos Jogos Olímpicos, essas imagens, e aí, a partir do momento que teve Jogos Olímpicos, eles falaram, agora é a nossa vez, né? Não é uma pergunta não, tá, Ana? É só para a gente trocar ideia. Só comentar rapidinho mesmo, que eu acho que é isso mesmo, você resumiu muito, assim, e eu acho que essa questão do COI, dos Estados Unidos também, do boicote e tudo mais, que tem gente que faz essa leitura, né? Não, mas os Estados Unidos houve um boicote, não houve um boicote, né? Os Estados Unidos ameaçou boicotar, e foi uma ameaça também, gente, que assim, muito mais para dizer que, ó, tá vendo? A gente falou que tem que ser, não pode coibir judeu, mas acabou as Olimpíadas e vida que segue também, o que tem a ver com isso? Então, assim, né? Meio que lavei minhas mãos, assim. Ana, só mais uma questão, porque você estava falando do Jesse Owens também, que eu acho que ele já era garoto propaganda, né? Se nós pegarmos, por exemplo, 1928, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ele já era o garoto propaganda da Coca-Cola, né? Que entra exatamente em 28. Até que ponto que você acha que ele era um cara que também estava muito adepto ao marketing também? Então, a partir do momento que tem essa coisa de um filme, de um documentário, que ele possa também ser o ator principal, né? Não é uma coisa que ele já vinha fazendo e é um dos primeiros garotos propagandas que a gente vai ter com os Jogos Olímpicos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que era um interesse político da Alemanha mesmo. Né? O Jesse Owens aparece no Olímpia não é por acaso. E realmente, as pessoas falam, não, mas tem um foco ali, né, na hora que ele corre. Tem, mas é para ter mesmo. Né? Era interessante para o governo que o Jesse Owens aparecesse. Então, eu acho que é pensar muito a gente... Porque as pessoas estão acostumadas muito com essa ideia do bem e do mal, né, maniqueísta, e então Hitler... Então, nossa, o Hitler ficou bolado porque o Jesse Owens... Gente, as coisas não funcionam dessa forma, então tem um interesse político, e era interessante, né? Ter exatamente isso, um garoto marketing ali no filme. Vou eu, então, agora. Escutando vocês, eu fico pensando que essa inclusão, né, essa falsa inclusão, né, que estava muito distante do ideal ariano, essa inclusão ela pode ser pensada como também uma forma de controle, né? Assim, você coloca para dentro da sua narrativa e você dá o tom, né, de até onde aquela diferença ou aquele diferente vai poder ou não se expressar. Né? Isso que eu fiquei um pouco pensando, que isso tem muito a ver com coisas que a gente está vivendo no mundo contemporâneo também. Né? Assim, os não enquadrados é uma forma de você seduzir o outro para o que você está propondo, é você dizer, olha, os não enquadrados, eles custam muito caro. Isso tá posto aí
hoje com uma certa regularidade, né? Então, acho que essa é uma questão. Outra questão que eu queria comentar, Ana, sobre a questão dos corpos, né? Então, eu fico pensando assim, te escutar um pouco sobre isso. Você disse, os figurantes eram pessoas que não existiam, né? Os figurantes eram pessoas que não existiam, né? Porque eles eram prisioneiros e eles vieram cumprir uma tarefa ali numa determinada cena. Acontece que aquelas imagens que você destacou do salto da piscina, elas têm algo de similar com isso também, né? Porque é o corpo pelo corpo, expressando uma potência de voo, uma potência de um corpo que pode tudo. Ali também não tem sujeitos, né? É possível que aquele atleta ou aquela atleta até tenha o nome dela no filme, mas ali ela é um corpo, né? Então, assim, essa questão fiquei com ela, assim, não sei, para a gente pensar um pouco mais, né? E essa coisa da ordem, da disciplina, da harmonia, eu acho que isso vem se constituindo em relação ao corpo ao longo da modernidade, né? Assim, a história da educação física nos dá inúmeras balizas sobre isso, escola dos métodos e das tradições ginásticas, né? Assim, essa aposta, porque aí tem uma questão, eu não sei se você chegou a tematizar isso na sua dissertação, né? Isso tem muita relação com aquela ideia de uma certa natureza idealizada, né? Então, assim, você vai modelar, você vai moldar, né, pela disciplina, pela ordem, pela harmonia, a natureza. Então, assim, você vê alguma relação disso com esse discurso que se afirma no nazismo, mas que era algo anterior, essa coisa do controle da natureza, do domínio da natureza? Eu queria te escutar um pouquinho sobre isso. E, olha, eu não vou conseguir não fazer uma piada contemporânea, né? Assim, enquanto você ia falando, é impressionante, né? Os vestígios disso no que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Assim, com um desastre, que o cara é feio, fraco e doente, entendeu? Ele não é nem belo, nem forte, nem saudável. Mas é impressionante como que a lógica, né, a lógica de um discurso, a lógica de uma naturalização das segregações, ela tá posta, né? Enfim, mas assim, eu quero muito que você possa um dia vir conhecer o acervo do CEMEF, porque se você tem interesse em ver a persistência e a continuidade dessa lógica, você vai ficar apavorado com o que a gente tem para te mostrar. Né? Guardado, que está guardado, aí não sei se a Fernanda quer entrar nessa conversa, está guardado, anexado a uma representação fortíssima para o campo da educação física, que é a representação de que aquilo era científico. O que tinha antes não era científico, e aquilo era científico. Enfim, coisas aí para a gente seguir conversando. Meili, então, a primeira questão que você falou da questão dos corpos, né, dos figurantes de saltos ornamentais, eu acho que é isso, assim, porque não só o nazismo, né, mas o fascismo, de uma forma geral, ele retira o indivíduo, né? O indivíduo não é interessante para o fascismo. Então, você passa a ser o coletivo. Então, sempre aquela própria revista que eu mostrei a capa, ou sempre que, né, o Hitler falava com o povo, era o quê? Volk, né? É o povo. Você não é mais o fulaninho, não. É o povo alemão. Ou você é o povo alemão, ou você é o judeu, ou o comunista, né? Então, passa a ter essas generalizações, enfim. Então, é tudo em prol da Alemanha, enfim.
Então, pensar que em Auschwitz, por exemplo, né, as pessoas eram substituídas por números, né, pelas tatuagens. Nos campos, de uma forma geral, pelos números, mas em Auschwitz foi o único, né, que tinha tatuagem. E aí a gente olha para aquelas imagens de Triunfo da Vontade, ou quaisquer outras, né, da galera fazendo Heil Hitler, você não vê indivíduo ali, né, você vê... Tanto é que quem era sujeito ali, ou morreu, ou se exilou, né, enfim, que a gente sabe as histórias aí, tem várias, né, Zulf Scholl, enfim. Então, acho que isso é importante, pensar assim, para pensar os filmes da Lene, que realmente, tanto no Salto, quanto todos os filmes ali, a gente consegue identificar isso mesmo, que é o que a Zontag coloca, né, a questão mesmo do grupo. E enquanto a questão do controle da natureza, a Pietra Diwan, naquele livro dela que chama Eugenia, ou uma história sobre eugenia, alguma coisa nesse sentido, ela fala isso, assim, que a virada foi quando passa a se controlar, né, o indivíduo. Então, você começa a entrar em locais totalmente privados ali, né? Então, agora, pensar Alemanha nazista. Então, o casamento entre alemães e não alemães, o que para eles, né, eram os não arianos, passa a ser proibido, né? E aí você passa a esterilizar pessoas que você entende que a prole é doente. Então, existe mesmo esse controle da natureza, esse controle de uma esfera totalmente privada, né? Do Estado te dizer com quem você pode ou você não pode casar. É de pensar, assim, realmente, um nível, né? Eu queria só comentar, né, dessa coisa da Meli falar aí que o CEMEF é um bom lugar para dar uma olhada, né? Especialmente porque ela apresentou aí para as pretensões de pesquisa dela. É porque, inclusive, o Caldin, né, ele foi um dos protagonistas aí nos jogos, né, de 36, e ele vai ser um dos protagonistas, né, no desenvolvimento mesmo da educação física e da formação em educação física na Alemanha, né? Então, a gente vai percebendo uma certa tradição, de fato, né? A esposa dele, a Lieselotte Jean, também depois vai ser, né, a coordenadora desse convênio que a Alemanha vai desenvolver com o Brasil, né, num período muito propício também para a entrada dessas ideias no Brasil, né, que é a ditadura militar, né, e também um contexto geral em torno do esporte, enfim. Então, eu acho que, de fato, tem muita coisa interessante lá. E é o que a Meli disse, né, assim, tudo vem com essa afirmação muito grande de científico, né, e a gente vai ver aí práticas mesmo de medição, de esquadrinhamento do corpo, de medição das capacidades, né, de especialização cada vez mais frequente, mais profunda, né, de práticas de laboratório, que eu acho que tem a ver com essas questões que a Ana colocou mesmo, né, assim, muitas vezes da retirada do sujeito mesmo, né, o que interessa ali é o corpo, a performance, né, as capacidades físicas, o desempenho, enfim. É isso. Eu só queria comentar que eu tenho muito, muito interesse, inclusive, pode me chamar mesmo, viu, gente? Para eu ver o acervo e tudo mais. É um interesse mesmo. Tem umas perguntas, parece, aqui no chat, né? Aí eu não vi, desculpe, gente. Perdão. A Gabi despediu e agradeceu. Jamile. Ela está comentando o filme que está na moda aí hoje, né? O Não Olhe Para Cima. A questão da propaganda, né? Ana, viu? Ver aqui. É bem isso mesmo, né? Porque esse filme eu assisti recentemente mesmo. É bem uma crítica ao negacionismo de uma forma geral, né? E é até engraçado porque esse filme, o roteiro foi escrito antes da pandemia. Mas a gente vê agora e é basicamente isso, né? O coronavírus não existe. É invenção da China. Aí tem um grupo falando, é isso, assim. E é pensar que
não é atual, né? O negacionismo ele não é uma coisa criada hoje, enfim, e são coisas, para mim, assim, eu costumo falar isso muito, como uma pessoa que eu comecei a, assim, pesquisar, não oficialmente, né, mas já de ler, de buscar mais sobre nazismo, holocausto, foi em 2016. Então já tem aí, né, 5, 6 anos. A humanidade não aprendeu com o holocausto. Eles não vão aprender com o coronavírus. Eu sei que é muito pessimista da minha parte, mas, assim, o que eu posso dizer, assim, hoje é que a humanidade não aprendeu com o holocausto, sabe? Não aprendeu. E é muito triste, né? Pensar, o Primo Levi fala isso, assim, aconteceu uma vez e pode acontecer de novo. As pessoas têm essa coisa também do negacionismo de falar, tipo assim, a Alemanha tá lá longe, vai acontecer aqui não, gente. E sabe, e aí você vê discursos, igual aquele discurso, que é muito problemático, sabe? A Xuxa, não é uma apresentadorinha ali, é a Xuxa falar que tem que testar vacina em presidiário. E ela nem emendou a fala e falou assim, pelo menos eles vão servir para alguma coisa. Sabe? Como que você acha que é válido testar vacina num ser humano? Porque ele está preso. Entende? Então, é isso, assim, eu acho que a gente não aprendeu com o Holocausto, não aprendeu com as políticas de eugenia negativa e é isso, né? Não tem nada muito otimista para falar com. Uhum. Eu acho que tem uma questão de fundo aí que acho que a gente interroga, né, o tempo todo, por que essas práticas autoritárias, elas fascinam tanto algumas pessoas? Né? Por que algumas pessoas se sentem não só fascinados por isso, mas apaziguados da sua existência em aderir a esse tipo de coisa? Porque se não houvesse aí esse mecanismo de adesão, isso não tinha a reverberação que tem, né? Essa leitura crítica que a gente está fazendo aqui, problematizadora, com pontos de conexão ou não, é de quem está pensando ativamente no sentido disso em relação à sua própria existência. E sucesso desses movimentos aí, sei lá se eu posso chamar de movimentos, sucesso desses movimentos é que ele vai tocar um conjunto muito grande de pessoas em algum ponto que, tipo assim, esse pai vai me salvar, né, de alguma coisa. Esse pai vai me salvar de alguma coisa. Então, eu vou aderir, eu vou colaborar, eu vou fingir que eu não concordo, mas eu vou fingir que eu não estou vendo, né? Então, acho que tem uma outra janela possível de reflexão sobre esses movimentos, que é isso, né? Assim, que no limite faz a gente interrogar aquela ideia de emancipação do Adorno, por exemplo, entendeu? Assim, né? De autonomia, de que alguma coisa no meio do caminho fica pela metade, porque o sujeito é capturado por outras necessidades dele mesmo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que para seguir pensando, né? Para seguir pensando. E se a gente pensa o tempo presente, isso está absurdamente embaralhado, né? Absurdamente embaralhado agora com esse mundo paralelo aí, que é o mundo das redes sociais, né? Absolutamente embaralhado, né? Porque essas imagens, né, do belo, do forte, do saudável, retocadas, elas são impostas 24 horas por dia, né? Enfim, vamos marcar para a Ana continuar conversando conosco. Inclusive, eu fiquei pensando numa coisa, Fernando de Azevedo, em 32, se eu não me engano, é 32 a data, mas eu posso configurar, ele escreveu 2 textos em defesa da educação física brasileira. Um ele chamou de O Segredo da Maratona e o outro ele chamou de Antinos. Né? Antinos é uma estátua grega e ele toma a estátua grega como uma referência de beleza, de saúde, de ideal de corpo que a educação física brasileira deveria perseguir, né? Então, assim... Tem um livro do professor, ele
Ele aposentou há pouco tempo, do Dab-Dab. Não sei se vocês conhecem ali da história. É um livro, na verdade, sobre o Dionísio, acho que chama Dionisismo, se não estou enganada, que a introdução do livro ele fala sobre essa questão mesmo do... quase um fetiche, né, com as figuras gregas, e aí ele fala da questão do nazismo com o Dionísio, assim, que é interessante. Agora, o Pedro falou um negócio aqui que eu acho legal, que ele falou das limpezas sociais, né, e de aporofobia, pedras, ferros e viadutos e tal. Talvez alguém saiba, eu não lembro, tem um trabalho da arquitetura, não lembro o nome, acho que é uma mulher, uma autora, que ela fala sobre isso, assim, cidades que não são feitas para pessoas. Alguém sabe? Alguém lembra o nome dessa autora? Eu não lembro, mas tem um livro desse, que ela fala de cidades que não são feitas para pessoas, e ela entra nisso, assim, que o Márcio Lacerda teve muito, né? Gastou, sei lá, quanto em pedra para colocar debaixo de viaduto para pessoa em situação de rua não dormir, tipo, sabe? Uhum. Isso é impensável. Em São Paulo, que eles tiram cobertor, né, da população de rua, então... Uhum. E é isso, é o higienismo, né? A ideia de, mas é sujo, então tá tudo bem fazer, porque vai limpar a cidade. O que é limpeza, só lembrar né? um evento recente que tivemos aqui, que foi a Copa do Mundo, né? Não sei se todo mundo se lembra, mas isso aconteceu em Belo Horizonte, eu imagino que em todas as cidades dos jogos, né? Eu moro perto do Mineirão, na região eles fizeram uma limpeza mesmo, como se fosse assim, o caminho vai ser esse, então se o caminho vai ser esse, não pode ter morador de rua, o asfalto tem que estar enfim, teve uma clara limpeza, assim. Bom, quem circulou pela cidade percebeu, os moradores de rua desapareceram, enfim, teve uma maquiagem aí feita pro evento, né? Tipo, é igual, né? 36 tá aqui, gente, sabe? Eu estava pensando, Ana, que enquanto vocês estavam conversando também, no tanto que o esporte, os grandes eventos entram nisso, né? E a gente tem o caso, né, dos últimos 3 dias aí, que é o Djokovic tentando entrar, né, na Austrália sem o cartão, né, da vacinação, e ele se colocando como vítima dessa história também. Mas eu estava pensando na Copa do Mundo de 2006, e aí tem um simbolismo muito interessante, porque o estádio da final da Copa da Alemanha está ao lado, né, dos resquícios do estádio de 1936, né? E a volta de um nacionalismo permitido, né, de uma bandeira, né, eles falam que foi com a Copa de 2006, né, que a Alemanha, que o cidadão, né, ele começou a ter um orgulho que volta, né, depois da guerra, né? Então, o esporte sempre instrumentalizado nisso, né, com essas grandes figuras. Acho que a questão do corpo, sem dúvida nenhuma, o esporte entra de sola também, né, como se fosse o instrumento perfeito para o corpo perfeito também, né, dessa coisa de um corpo maquinário. E aí eu não sei, na verdade, eu fiquei pensando se tem algum estudo, né, sobre isso, sobre a Copa do Mundo de 2006. Pelo menos eu já li algumas coisas, mas nunca li nenhum estudo mais sério sobre isso também. A Yara falou do Ele Está de Volta, que é incrível também. E que é isso, assim, né? É pensado. Mas o que eu acho mais curioso de hoje é como que o nazismo ele sempre é mobilizado por determinados grupos para falar de o que para eles, né, é algum tipo de ataque à liberdade individual. Então, usar máscara, é nazista, porque você está mandando eu fazer uma coisa, né, que eu não quero. Vacinar, vacina obrigatória, não pode, que é nazista. Então, eu vi isso durante esses 2 anos de pandemia, muito assim, né, essa mobilização do nazismo para dizer sobre coisas que na cabeça deles está coibindo, né, porque, na verdade, a sociedade tem regras, tem leis, né, então usar máscara agora é uma nova regra. Assim como a regra andar de roupa na rua, sabe? Então não é um ataque à sua liberdade. Inclusive, quando sua liberdade atinge a liberdade do outro, já não é mais a sua liberdade, né? Então, enfim, a questão da vacina. Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo grupo que se utiliza
de discursos que aí sim são, em essência, fascistas e nazistas. Então, sabe, é pensar o tanto que banalizam, por um lado, mas, e claro que, assim, não estou falando da pessoa aqui que não sabe o que está falando, não, estou falando de grupos, né, de poder, enfim, que sabem do que estão falando, sabe, que pegam um discurso do Joseph Goebbels e usam num discurso aberto à população, sabe, trecho, gente, palavra por palavra, entendeu? Não tem como falar que foi sem querer, sabe? Então, grupos realmente estão no poder que utilizam do nazismo para o que convém. Então, agora eu vou falar que, ó, você que é nazista, hein? Sabe? Então, teve até uma mulher que falou que então tinha que, agora tem que marcar a galera que tá querendo ficar em casa, igual os judeus eram marcados na Alemanha, sabe? Assim. É isso, o discurso é quando convém, né? E quando não convém, isso aqui não é nazista, mas usar máscara e vacinar é nazista. E tudo isso chegando, ó, junto, misturado, para uma população que não tem esse repertório interpretativo, é muito caótico. Eu acho que é o que a gente está vivendo no Brasil e é o que a gente vai viver nesse ano que está na primeira semana. Né? Que eles, ano de eleição ainda. Já se diz por aí que a artilharia vai ser pesada, exatamente nessa perspectiva de manipulação dos discursos, embaralhamento da realidade, produção de falsa realidade, né? A gente que se prepare, porque vai ser pesado. Vai ser pesado. Mas, gente, vamos lá. Na luta. Hoje está fazendo o ano daquele atentado em Paris, do Abdul Charlie, que aí todo mundo virou, né? Porque fiquei pensando, né, assim, de novo essa coisa do embaralhado, né? Assim, não estou defendendo nenhum ataque terrorista, Um ano não. só? Um ano. Não. 5 anos. Ah, tá. O que é hoje? Não, eu falei um ano. Mas, assim, ali a gente foi convocado a olhar só um lado, né, da questão também, né, assim, e a gente não, porque eu não aderi ao Jesuí, mas, assim, as pessoas aderem muito rápido a essa coisa, tem uma comoção, essa comoção produz uma espécie de rede de solidariedade, todo mundo adere muito rápido, né, e ali tem uma questão complexa por trás, né, que é a forma como a França também lida com essa sua importante população, né, dos últimos anos. Bom. E como que no futebol isso volta também, né, Meili? Quando ganha, a questão da miscigenação é ótima e na hora que perde, a culpa é dos muçulmanos e dos negros, né? E dos macacos, né? Exato, exatamente. Teve um outro caso recente também, acho que foi durante a pandemia. Porque agora a gente já perdi noção de tempo. Para mim tudo é 2020. Daqui para cá eu não sei o que é 2019, 2020. Mas eu acho que foi no início da pandemia. Que foi um imigrante negro da França, estava vivendo legalmente, e ele, acho que não sei se ele salvou uma criança, foi um negócio assim. Você lembra disso? Foi sim. Ele aí o Macron escalou e pegou uma criança, voltou mesmo, e ele ganhou aí teve uma cidadania propaganda, francesa no outro dia. aí ganhou cidadania. Só que, tipo assim, o que vocês estão fazendo com os outros, sabe? Esse cara tava ilegal até então, e aí é bem problemático mesmo. É a inclusão como forma de controle, né? Impressionante. E quando convém, o discurso... Quando convém, Só o herói. Outras questões para a Ana, gente, ou a gente vai aí para as nossas despedidas. Ana, Fernanda, você sabe falar o nome daquele instituto produtor dos filmes, que é do grande acervo alemão que a gente tem? Ih, Fernanda, até desligou. Eu não sei falar o nome. Parece que ela está travada, Meili. Eu acho que ela saiu. Travou? Não sei, para mim parecia que congelou a imagem dela. Enfim, é um nome gigante. Eu vou te mandar por e-mail, Ana. É o nome do instituto, que é o Instituto Produtor, né, de um volume muito grande de filmes didáticos e científicos,
A gente tem um acervo grande desses filmes no CEMEF, e alguns anos atrás, uma pessoa que tentou buscar algumas informações para a gente disse que esse instituto, ele se institui como um instituto público do pós-guerra, mas que ele herda todo um know-how cinematográfico desse tempo anterior, desse tempo bem próprio da Lene, sabe? Então, eu vou te mandar o nome do instituto e talvez seja bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, uma coisa que chama muita atenção e fascina, né? É a qualidade técnica do que eles fizeram em termos de filmes debaixo d'água, ao ar livre, em ginásio, para o ensino da técnica esportiva, né? Em nome da ciência, né? Mostrando como a coisa deveria ser cientificamente feita, né? Assim. Então, enfim, eu queria te agradecer muito, te desejar sucesso aí, já está em processo seletivo. Meili, Oi, eu diga lá. queria fazer um comentário Desculpa. antes de você Ah, seguir. claro, perdão. Eu vou sair um pouco do assunto, mas relacionado ao esporte, mas sobre a iconografia nazista, que eu vi que a Ana, ela faz a pesquisa dela, vai fazer o doutorado dela direcionada à cultura pop, eu achei muito legal. Lá na leitura tem um trecho, né, que ela fala bastante do traje dos nazistas, da glamorização que tem por cima. E aí eu lembrei de duas coisas. Primeiro, eu lembrei do meu ensino básico. Quando a gente está na escola, parece que todos os alunos, o assunto que eles mais gostam é Segunda Guerra. E eu acho que tem muito a ver com essa estética, com essa erotização do fascismo, sabe? Achei isso muito interessante. E eu lembrei de um artigo que eu li esses dias sobre o Matrix. Com o retorno aí do Matrix, com o quarto filme que foi lançado, eu vi um artigo que estava falando sobre esqueci a palavra, mas a extrema-direita, ela se apropriou do discurso de Matrix, da metáfora, que é uma metáfora trans. As diretoras, as criadoras, né, são trans, e elas deixaram isso claro desde o início, e teve uma apropriação da extrema-direita para falar, por exemplo, igual agora com a pandemia, o que vocês estão falando de pandemia? Tome as suas pílulas vermelhas. Pois é. Nesse sentido, assim, sendo que o filme ele vai para um lado totalmente oposto disso, né? E aí eu lembrei, relacionando essas duas coisas, da estética do filme Matrix, de todo aquele aparato que eles usam, aquelas jaquetas grandes, aquele óculos preto, e eu fiquei pensando se talvez isso não tem alguma relação, sabe? Dessa apropriação do discurso e da iconografia do filme a partir da iconografia nazista. Mas é só isso mesmo, não tenho nada para acrescentar além disso, não. Super interessante, Larissa. Bom, que a gente possa seguir conversando. Posso comentar, juro que é super rápido? Claro. Super rápido. É só isso que a Larissa falou, que a Susan Sontag, ela chega a falar do BDSM, né? Enfim, a questão da roupa de couro e tudo mais. A gente tem um grande exemplo. Matrix realmente, eu não sei se teve alguma referência estética. Acredito que se foi, é muito nessa chave da banalização, assim, né? Mas a gente tem uma referência que é mais aberta, que é Star Wars, né? Para quem já assistiu, assim, o Império ali do Darth Vader, e isso é abertamente. O George Lucas ele já falou que a Leni Riefenstahl é uma das maiores cineastas da atualidade, assim, da atualidade é ótimo, né? Da idade moderna que ele cita, o termo que ele usa da modernidade. Mas aí existe essa questão das roupas do alto escalão ali da Darth Vader, enfim. Então, são vários filmes que a gente cresceu assistindo e que a estética é realmente puxada assim do nazismo. E aí é isso, é pensar a banalização e o fascinante fascismo mesmo. Fechamos, então? Eu
Professora, eu só queria Claro. rapidinho, assim, porque o texto aliás, a fala da Ana e tudo que vocês comentaram aqui, me fez lembrar de um texto do Michel Pollack, que é Memória, Esquecimento e Silêncio, sobre essa questão do que é uma memória oficial e do que é a memória subterrânea, e que ele chama também, às vezes, que essa memória proibida ou clandestina salta nos meios de comunicação, no cinema, nas edições aí de livros, na pintura, e o quanto isso vem à tona e aí acaba sendo evitando esse esquecimento. É silenciado, mas não é esquecido. E também falamos aqui sobre os monumentos, aí vem Pierre Nora também sobre essa questão de memória e monumento, quanto esses estádios aí produzidos, construídos ao lado de outro estádio. Então, só que foram levantadas algumas questões para a gente pensar, então eu também me fez lembrar essas questões que também podem ser suscitadas em relação a isso. Mas são muitas coisas para a gente debater. Parabéns pelo evento, pelo trabalho também, Ana. São muitas questões que a gente pode pensar e levantar em relação a isso. Eu queria só agradecer, viu, Meli, pelo espaço, sim, e pelo debate. Para mim, realmente é muito importante esse tipo de espaço, principalmente, igual eu falei no início, né? De pessoas que são de outras áreas também, assim, para mim é muito caro. Obrigada. A gente vai te chamar mais e continuamos conversando, tá? Inclusive, tem um outro assunto que você tocou, que eu acho que a gente pode pensar também sobre a reforma da vida, aquele movimento, o que prepara a reforma da vida. Tem uma orientanda minha que estudou um método que ficou conhecido no Brasil como método natural austríaco, e como que tem aí uma conexão, e, enfim, nós conversaremos mais, né? De todo modo, agradecer demais a Ana, a disponibilidade, né, para essa conversa conosco. Eu acho que a gente vai se animando, vamos dizer assim, né, para olhar e fazer novas perguntas, né, para esses documentos que a gente tem no CEMEF. E no próximo mês, o último, né, o último encontro desse ciclo de debates, a gente vai receber o Luiz, que vai discutir conosco. Ele vai, também foi a dissertação de mestrado do Luiz, ele estudou o filme sobre o Garrincha, né? Garrincha, Alegria do Povo, né? Eu acho que é o nome do filme. Então, aí é um outro, né? É um outro filme, a partir de uma outra problemática, né? Mas que a gente segue aí pensando nesse tipo de documento e nos desafios, né? Que eles nos suscitam, né? Para a gente trabalhar. Fernanda também está aí no desafio de analisar um filme aí. Fernanda saiu, né? É um filme muito interessante, financiado pela Bayer, Ana, nos anos 70, sobre por que era necessário prescrever exercícios físicos para os idosos na Alemanha. E você vai se surpreender. Você vai se surpreender com os vestígios dos nazismos. Mas a gente pode ver junto, tá bom? No CIMEF está tudo telecinado, eu acho que é legal contar isso para a Ana, né? A gente teve um trabalho grande, e tudo que estava em 16 milímetros a gente telecinou, então o acesso é fácil, está tudo em DVD, e a gente pode fazer a cópia circular, tá bom? Bom, pessoal, obrigada a vocês que estiveram aqui, eu acho que foi uma tarde bacana, né, de provocações, e seguimos, né, nesse semestre tão surreal, né? Acompanhem pelo boletim do CEMEF as nossas atividades, e quem tiver interesse em receber regularmente os e-mails do CEMEF, é só falar com a Yara, mandar um e-mail para o CEMEF. Você colocou aí, né, Yara, no chat mais cedo? Coloquei o Facebook, e-mail, o site. Não estou te ouvindo. Ah.
Porque aí vocês mandando um e-mail para o CEMEF, a Yara inclui o nome de vocês e aí vocês passam a receber toda a nossa comunicação, tá bom? Então era isso. Ana, adorei, viu? Obrigada mesmo.